exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. This call is now being recorded. É isso aí. Bom, meus irmãos, o pessoal foi chegando aí, a Neide, a Onilda, a Ediones, a Valquíria também, né? E a gente estava intertido aqui, nem deu boa noite para vocês, cara. Então, boa noite para vocês, viu? Vocês se sintam aí muito abraçados. Se sintam aí muito abraçados, todos vocês. Bom, a gente vai começar com a nossa prece. E quem quiser fazer a prece pode falar, tá? O tema de hoje vai ser Há muitas moradas na casa de meu pai, que é o capítulo 3, a gente já está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês quiserem estar pegando aí o Evangelho de vocês também, tá? Para estar lendo, alguma coisa assim. Se quiserem falar também, pode falar. Pelo amor de Deus, é que esse assunto aqui não é restrito só a mim falar, não. Se algum de vocês tiverem dúvida, podem perguntar também, tá? Então, tá aberto a todos vocês, tá? Vamos começar? Se vocês quiserem estar fazendo a prece, pode estar falando. Senão a gente começa por aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer. Bom, meus irmãos, consigamos fechar os nossos olhos, mas abrir os nossos corações e a nossa mente, para que as energias vindas do alto, do nosso Mestre, para que o amor dele que nos envolve a todo santo dia, consiga nos envolver neste momento, para que essa live, esse estudo, se faça com muito amor. Meus irmãos, busquemos nos conectar com essa espiritualidade amiga, que toda terça-feira prepara o ambiente para a nossa chegada, toda terça-feira nos acompanha o dia inteiro para esta live, para este assunto. Busquemos, meus irmãos, nos conectar com os nossos mentores, que nesse momento se encontram ao nosso lado, buscando nos inspirar para que consigamos aprender o Evangelho do nosso Mestre da melhor maneira. Senhor Jesus, inspira-nos, Senhor, neste momento, para que consigamos aprender, Senhor, os teus ensinamentos e guardá-los dentro dos nossos corações para que no dia a dia consigamos executar tudo aquilo que aqui aprenderemos. Abençoa-nos, Senhor, com muita força, para que essa semana se dê com os problemas necessários para o crescimento do nosso espírito, mas sem nos perturbarmos com eles. Abençoa-nos, Senhor, os nossos pensamentos, para que as nossas ideias sejam sempre ideias boas de caridade e de amor. Auxilia-nos a ter paciência quando as nossas visões não estiverem de acordo com as tuas, quando a nossa percepção da vida não estiver de acordo com a tua. Auxilia-nos, Senhor, a ter resignação quando os problemas nos envolverem e nos flagelar, que tenhamos fé em Deus. Ilumina-nos, Senhor, para que consigamos caminhar de acordo com os teus passos. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. É isso. Vamos lá começar o nosso estudo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, boa noite a todos vocês, a todas vocês. Como eu falei, né, o nosso tema de hoje é Há muitas moradas na casa de meu pai. E no estudo breve, que eu sempre faço aqui, né? Eu e o Painho, a gente sempre faz um estudo breve. E a gente gostaria também de falar que aqui não tem professor, tá? Pelo amor de Deus, minha gente. Aqui não tem professor. A gente sempre fala isso, parece uma coisa chata, mas é importante a gente falar. Aqui não tem professor.
É o nosso estudo também, inicial, eu e o Painho não está aqui por enquanto, mas já ele chega. É nosso estudo inicial que a gente está fazendo, sequenciado do Evangelho. A gente já tem experiência, porque fazia Evangelho no lar, mas não era algo sequenciado. Então, a gente também é aluno. A única diferença é que a gente faz um estudo prévio. Só essa, nada mais. Tá? Então, como eu falei, se algum de vocês quiserem estar falando, abrindo o microfone, compartilhar, tirar dúvida, conversar, aí tá aberto. Tá certo? Bom, o tema de hoje é Há muitas moradas na casa de meu pai. E no estudo prévio que eu estava fazendo aqui, o Allan Kardec, ele começa dizendo o seguinte, no tema Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Allan Kardec fala assim, a casa do Pai é o universo. Não, vamos observar primeiro o que Jesus fala, para depois a gente entrar em reflexões. Vamos observar o que Jesus fala. Jesus fala o seguinte, lá em João, capítulo 9, 19, versículos 1, 2 e 3. Jesus fala assim, que vosso coração não se perturbe, não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar um lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim. A fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então Jesus fala essa frase célebre pelo menos no meio cristão, né? Seja católico, evangélico, espírita, há muitas moradas na casa do meu pai. E tem muita dificuldade para a gente compreender essa questão de muitas moradas. Porque, pelo menos na idade um pouco mais antiga, de que Jesus falou isso, as pessoas pensavam que eram casas e tinha a cidade de Deus depois do céu, né? As pessoas pelo menos pensavam assim, depois das nuvens vinha a morada de Deus. E lá, na casa de Deus, né? E na casa de Deus tinha várias moradas, ou seja, várias casas, né? Era assim que as pessoas pensavam. Só que aí chegou o século XIX e a ciência foi evoluindo. Tanto é que foi, nesse século, o século que mais houve descobrimentos, né? Na ciência. E foi onde aconteceu a separação entre... século XVII, me perdoe. Né? Foi onde aconteceu a separação entre ciência e religião. Que antes era a mesma coisa. Ciência e religião eram unidas. E depois aconteceu essa separação entre ciência e religião. Por quê? Porque a religião falava algumas coisas e a ciência, com seus estudos, comprovou que não era desse jeito. Por exemplo, a religião dizia que depois das nuvens vinha a morada de Deus. Aí o homem conseguiu transpor as nuvens e ir até a lua, com foguete e tudo mais. E descobriu que depois do céu vem a matéria escura. Não é a casa de Deus, né? Depois de muitos estudos, eles descobriram que depois dos céus, depois das nuvens, vem a matéria escura do espaço sideral. Então, onde é que está a casa de Deus? Né? Então, assim, com esses estudos, começaram a constatar que o que a religião falava estava totalmente errado. Né? E aí aconteceu essa separação entre ciência e religião. Mas Jesus falou que há a casa de Deus. A casa de Deus existe. E nessa casa existem muitas moradas. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Se não é depois dos céus, onde é que é? Tem um lugar circunscrito? É limitado? Onde é que é? Não é? Então, o que a gente... Aí depois, o que a religião pensou que seria? Seria mais ou menos assim. Primeiro viria a terra, o céu, depois do céu vem o universo e depois do universo vem a casa de Deus. Então, eles mais ou menos fizeram assim. Poxa, a ciência descobriu que depois das nuvens não é a casa de Deus, é o espaço sideral. Ah, então vamos empurrar um pouquinho mais para cima. Depois do espaço sideral, que é a casa de Deus. Né? Não é assim, meus irmãos. Não é bem assim. É como se a gente estivesse dizendo que o espaço fosse limitado e a casa de Deus fosse depois do espaço. Seria mais lógico dizer que a casa de Deus seria no centro? Né? A casa de Deus no centro e depois viesse o espaço. Aí seria um pouco mais lógico. Mas, na verdade, isso aí está completamente distorcido. Por que distorcido? Porque é por falta da compreensão sobre a habitação dos planetas. O que o Allan Kardec vai trazer aqui para a gente? Vai dizer o seguinte. No tema Diferentes Estados da Alma na Erraticidade, Allan Kardec começa dizendo assim, ó, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. E lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele vai fazer uma pergunta para os espíritos. E a pergunta número 55. E ele faz assim, ó.
são habitados todos os globos que se movem no espaço? E então, os espíritos vão dizer, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, o primeiro em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito forte, homens orgulhosos, né? E que imaginam pertencer a este pequeno globo, a Terra, o único privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Então, o que é que os espíritos estão dizendo aqui para a gente? É o seguinte, estão dizendo assim, meus irmãos, e de forma bem mais simples, vou trazer aqui para vocês, é como se os espíritos estivessem dizendo assim, oi. Só um minuto aí. Perguntar ao pessoal aí se o teu áudio tá baixo, porque aqui para mim tá muito baixo o teu áudio. Teu microfone aí tá no volume bom? Tá, pelo menos aqui o microfone tá tranquilo. Se o meu volume estiver baixo, pessoal... Só dá um feedback aí, quem puder aí, para saber se tá alto. Para mim, a tua voz tá baixa. Aham. Se alguém tiver como falar aí se a minha voz tá baixa, se a minha voz tá alta, pelo menos, só para eu saber. Pra mim aqui tá normal. Tá boa a voz. Pra mim também tá normal. Então acho que é o senhor aí, para não o áudio, eu acho, deve ser alguma coisa assim. Então, continuando aqui, né? Então as pessoas pensam, ainda hoje, antes pensavam mais, mas hoje ainda pensam que as moradas na casa do Pai seria depois do céu, né? E que seria uma cidade cheia de casas. Não é bem por aí, né? Isso seria o plano espiritual, também é nesse sentido. Mas o que a gente quer observar aqui é a habitação dos globos. Porque, meus irmãos, como a pergunta acabou de falar aqui, Allan Kardec perguntou, né, aos espíritos, se todos os globos são habitados. E os espíritos, de forma bem simples, falou que sim, os globos são habitados. E o homem está muito longe de pensar, né, embora pense, né, mas o homem está muito longe de ser o único ser racional do universo. A Terra, esse pequeno globinho de nada aí, ser o único globo que contenha seres inteligentes. Não é. Tá? Eu queria mostrar para vocês agora, nesse momento, um vídeo, tá? Para a gente observar mais ou menos como é que é o universo. Só para a gente ter uma noção. Isso vai escapar. Eu vou dizer a vocês, ó, percebam, se vocês vão conseguir abranger tudo. A gente vai escapar. Algum momento desse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão escapar a noção do tamanho que é o universo. Vai se escapar da nossa mente. Mas vamos observar, só para a gente entrar em uma reflexão um pouco mais impactada, digamos assim, né? Eu vou aqui agora compartilhar o vídeo com vocês, vou estar compartilhando minha tela. Ó, vejam aí se está sendo compartilhada. Pai, o senhor pode me falar alguma coisa aí? Está sendo compartilhado direitinho? Tá tranquilo. Tá? Pronto, eu vou colocar o vídeo aqui para tocar agora, viu? Não vai sair som não, porque eu tô com o microfone, né? Mas vão vendo aí, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui na mais ou menos 1,3 assim. Ó. Dá para ver direitinho aí, pai? Dá para ver, tranquilo. Essa é a lua da Terra, né? A primeira é a lua da Terra. A nossa lua. A Terra já se foi, a Terra, não dá nem para ver mais.
Isso aí são estrelas, tá? São estrelas, isso aí. É uma estrela também. A nossa Terra tá no meio disso tudo aí, cara. Isso aí são tudo estrelas. Isso tudo, esses pontinhos são estrelas, tá? E isso aqui é só a nossa galáxia, a Via Láctea. É só uma galáxia, a nossa. Isso tudo aí são estrelas, cara. A nossa Terra tá nesse meio aí. Olha o tanto de galáxias. Isso tudo galáxia, cara. Ó, isso tudo aí são galáxias. Agora ele vai mostrar o universo. Ó, um universo. Certo? Agora esses aqui são os multiversos que existem. É muita coisa, cara. É muita coisa. Deixa eu finalizar aqui. Aí, então assim, na primeira vez... Oi. Na verdade, o multiverso ainda não foi provado, né? Ele fala, quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. Isso. O multiverso. Tem estudos ainda que estão se desenvolvendo para descobrir esses multiversos, sabe? Esses outros universos. Então, assim, só, mesmo que não exista só aquele universo. É muita coisa. É coisa demais. Né? Então, assim, só na nossa galáxia, aquele círculozinho ali, aquele aspiralzinho ali, meio mundo de estrelas. Inúmeras. E a nossa Terra, meu Deus do céu, a nossa Terra é a periferia da galáxia, é a periferia do cinturão de estrelas que existem na nossa galáxia, é a periferia. Então, assim, como é que isso tudo, criado por Deus, aí só vai existir vida na Terra? Para quê? Para que Deus vai criar tudo isso? Para que Deus vai criar a galáxia que a gente olha para o céu e consegue ver? Né? Exatamente, Eunildo, exatamente. É muita prepotência. Muita prepotência. Né? Observa aí, você olha para o céu, você consegue ver meio mundo de galáxia? Você olha para o céu, você consegue ver esse tanto de planeta e estrela? Não. Então, para que Deus ia criar coisas que a gente não consegue ver? Inútil. Inútil. Porque a gente poderia até falar assim, não, Deus criou as estrelas para ficar bonitinho o céu. Né? Poderia até ser. Mas e aquelas estrelas que a gente nem vê? Para que Deus ia perder o tempo dele? Ia ficar que nem menino buchudo, criando aqui, criando ali, criando aqui? É claro que não. É claro que não. Né? Então, assim, quando Jesus fala muitas moradas na casa de meu pai, isso se estende muito ao que a gente pensa. E outra, ainda digo mais, isso é o que a gente sabe hoje.
Porque futuramente, quando a gente evoluir, esse conceito, esse ensinamento de Jesus já vai se expandir mais ainda, né? Mas ao que a gente consegue compreender agora é o seguinte, pelo que a gente consegue compreender e pelo que os ensinamentos dos Espíritos nos trazem, que há muitas moradas na casa do meu pai, são os diferentes globos que são habitados. Aí é onde fica a questão. Como é que é essa habitação? Aí é o que os Espíritos respondem a Allan Kardec. Allan Kardec pergunta, a forma dos seres que habitam esses outros globos são a mesma que a da Terra? Ou seja, hominoides, assim, homem, parecendo homem, né? Cabeça, 2 braços, aquela coisa. Aí os Espíritos falam assim, em nada se assemelham. Em nada. Então, assim, além de Deus criar planetas diferentes, ele também cria formas de vidas diferentes. E muitas vezes a gente pensa que o alienígena vai ser humanoide, né? Hominoide, é algum nomezinho assim que fala, né? Mas não, ele pode vir diferente, completamente diferente de um jeito que a gente nem pensa, né? Então, assim, existem, né? Como a gente acabou de perceber, que a gente acabou de trazer aqui essa reflexão, muitas moradas. Como é que eu faço para morar em um outro lugar, em um outro planeta? Porque é natural. Esse planeta aqui, ele tem determinada evolução. Se eu evoluir mais do que o grau evolutivo do planeta, eu vou para outro. É natural, né? Às vezes a gente prefere ficar aqui porque tem os nossos familiares, aquela coisa, a gente vai tentar ajudar eles a evoluir, que é o que na maioria das vezes acontece, né? A gente mora em outro planeta, mas fica visitando esse para ver os nossos familiares e ajudar eles, isso é natural também, né? O que é que eu faço para ir para outro planeta? Evolução. Evolução. Evolução do amor e da sabedoria. As duas asas que nos ligam, que nos direcionam a Deus. Amor e sabedoria. Nosso benfeitor Emmanuel que traz esse conhecimento para a gente, né? Então, a questão das moradas na casa do meu pai se estende, né? Se estende ao que a gente acha depois do céu ser uma morada e várias casas. Outra coisa que a gente poderia compreender aqui, nessa questão de há muitas moradas na casa de meu pai, são as dimensões espirituais. As dimensões espirituais, as colônias espirituais, né? E eu queria compartilhar para vocês aqui uma outra foto, agora não é vídeo, é uma foto, que é do livro, tô até com o livro aqui, ó. Esse livrozinho aqui, ó, do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. O livro dele não, né? Do André Luiz. O nome do livro é o seguinte, Cidade no Além. Cidade no Além. E é por Francisco Cândido, né, o espírito André Luiz e pelo espírito Lúcio, pelos dois espíritos. Esse livro aqui, ó. Certinho? Tem essa imagem aqui, ó, que eu vou compartilhar para vocês agora. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que é as dimensões espirituais, tá? Eu vou compartilhar de novo aqui na tela. E, pai, tá conseguindo ver aí direitinho? Tá conseguindo? Pai? Pai, tá conseguindo ver aí direitinho? Tá. Pequenininho, Tá. pequenininho. Tá muito pequeno, né? E agora? Não, tá bom. Pronto. Ó, eu vou tentar aqui mostrar para vocês o seguinte. Aqui, observem, aonde a minha setinha tá, a ponta da minha setinha tá? Aonde a ponta da minha setinha tá. Isso aqui é a Terra. Esse globozinho aqui, ó. É a Terra. É a nossa crosta terrestre, certo? Esse mais marronzado aqui é a camada do umbral grosso. São 3 camadas do umbral. Essa outra, certo? E essa outra aqui, ó. São 3 camadas, certinho? São dimensões espirituais. Essa dimensão aqui é umbral grosso, é onde tem espíritos muito maus ainda, espíritos bem envolvidos ainda na matéria, aqueles espíritos bem maus, certo? Aqui, umbral grosso. Nessa outra camada do umbral, que se chama umbral médio, isso tudo tem no livro aqui, tá? Umbral médio é aqui onde tem espíritos maus ainda, mas que são espíritos que já estão querendo se melhorar um pouco mais, mas ainda estão envolvidos na maldade, mas estão querendo se melhorar um pouco mais, certo? Nessa camada aqui, vai ter colônias espirituais também, né? Vai ter postos de auxílio, certo? Vai ter hospitais de auxílio, de campanha, aqui.
certo? Aqui vai ter também colônias espirituais, para esses espíritos assim, bem envolvidos na matéria ainda, mas que estão querendo se melhorar. Nessa outra, aqui, ó, tá vendo essa um pouco mais, um pouco menos amarronzada, mas que está um pouco mais destacada. Pronto, aqui é o umbral superior. É um umbral mais leve, mas ainda é umbral, certo? Aqui é onde tem o nosso lar. Olha aqui, ó, essa estrelinha aqui, ó. A colônia Nosso Lar se encontra no umbral. A colônia, eu não sei se vocês já viram o filme Nosso Lar. A colônia Nosso Lar se encontra no umbral. Olha como é que é a colônia Nosso Lar. Olha como é que é. Olha que beleza. Aqui é a governadoria, tá? Essa luz aqui é uma conexão com o alto, né? Com as altas esferas. Aí aqui tem casas, tem parque. Olha a beleza que é a colônia Nosso Lar, certo? E se encontra aqui, no umbral superior. Agora imagine como é que devem ser as colônias espirituais depois do umbral, fora do umbral. Aí depois vem a quinta dimensão aqui, ó. A quinta dimensão. A quinta ou é quarta, uma coisa. Dimensão, que é fora do umbral. O que que vai ter aqui? Quais são os espíritos que vêm para essa quinta dimensão? Espíritos que estão buscando se desligar da matéria de forma sincera. Espíritos que não estão querendo se envolver com os vícios materiais, que estão buscando estudar, que estão buscando se desenvolver assim na sabedoria e principalmente no amor. Não amam assim de forma universal, mas estão buscando de forma sincera. Aqui é onde vai ter colônias de arte, de estudo, colônias especializadas na arte, colônias especializadas no estudo, colônias especializadas em música. Aqui é onde vai ter espíritos um pouco bem melhores. Já saíram aqui, ó, do umbral, já saíram dessas 3 camadas, certo? Aí depois dessa camada aqui, aí vem a 6ª camada, a outra dimensão, a 6ª dimensão, onde o que é essa 6ª dimensão? É acima da 5ª, claro, né? Acima da dimensão onde tem os espíritos que buscam estudar, que buscam amar, né? Essa 6ª dimensão, onde quais são os espíritos que vão viver nessa 6ª dimensão? Quais são os espíritos? Os espíritos que têm o amor universal, que amam a todos. Os espíritos que já conseguem olhar para um mendigo da mesma forma que conseguem olhar para um parente, para um amigo, que já tem o amor universal. Aí eu queria fazer com vocês agora, meus irmãos, uma coisa que a psicologia faz, né, que é mentalização. Vamos imaginar. Eu queria o auxílio de vocês, pedir o auxílio de vocês. Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos. Fechem os seus olhos aí. Fechem os olhos e mentalizem. Fechem os olhos e mentalizem aí alguma pessoa que você gosta muito. Mentalize essa pessoa. Imagine ela, né? Imagine o momento feliz que essa pessoa, né? Você gosta muito. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um amigo do trabalho. Uma pessoa que você gosta muito, que você, poxa, se sente bem do lado, você gosta de conversar, que é muito companheiro ou companheira seu, né? E mentalize essa pessoa. Pronto, você mentalizou essa pessoa. Agora imagine que você está andando no comércio, e você vê essa pessoa como um mendigo de rua, lhe pedindo uma esmola, alcoólatra, completamente esfarrapado, cabelo bagunçado, sujo, com uma latinha de tine na mão, lhe pedindo ajuda, olhar vago, que nem uma pessoa assim, alcoólatra, né? Uma pessoa completamente envolvida no álcool, envolvida nas drogas, digamos. Imagine essa pessoa desse jeito. Mentalize aí, imagine essa pessoa desse jeito, lhe pedindo ajuda, lhe pedindo uma moeda. Como é que você se sentiria vendo isso? Imagine, como é que você se sentiria vendo essa pessoa desse jeito? Chega a dói, cara. Chega a dói, eu não gosto de mentalizar essas coisas. Assim, chega a dói, né? Eu imaginar uma pessoa que eu muito gosto, né? Numa condição dessa. Meus irmãos, sendo sincero, eu daria o mundo e o fundo para tirar essa pessoa da situação. Eu faria de tudo para tirar essa pessoa ou essas pessoas dessa situação. Por quê? Porque eu amo. Porque eu amo. Então, como é que eu vou para a 7ª dimensão? Quando eu olhar o meu mendigo, quando eu olhar o mendigo, da mesma forma como eu olho e sinto amor por essa pessoa que eu acabei de mentalizar. Quando eu olhar um irmão meu que está desempregado, e esse desemprego, a situação desse irmão, ser do mesmo jeito
me ferir do mesmo jeito que me feriria se fosse um filho, se fosse uma mãe. Né? Aí eu vou para a sexta dimensão. Porque lá o amor dos espíritos é universal. Meus irmãos, eu falei da sexta dimensão. Eu não falei da última, que é a sétima. Tá? Eu falei da sexta dimensão, não falei da última, que é a sétima. Então, na sexta dimensão, os espíritos ainda estão evoluindo, tá? Ainda estão evoluindo. Então, na sétima dimensão, eu até compartilhar aqui de novo. Na sétima dimensão, o que teria nessa sétima dimensão? Que seria aqui, ó. Aqui, ó, essa sétima dimensão seria aqui. A sexta e aqui a sétima. O que teria aqui na sétima dimensão? Aqui, ó. Aqui é a sétima dimensão e aqui vem as estrelas, tá? Aqui vem as estrelas. Aí acima da sétima dimensão, aqui o negócio, a gente tem nem noção do que deve ter por aí. Mas o que teria nessa sétima dimensão? Meus irmãos, na sétima dimensão está os espíritos responsáveis por dar as diretrizes do planeta. Então, são aqueles colaboradores direto de Jesus. Direto de Jesus. Porque, como a Terra é uma escola do Espírito, literalmente, tá? Não é ficção, não é metáfora, analogia, bonita, não. A Terra é uma escola. A escola do Espírito. Tanto é que a gente tá aqui, passa um problema, uma dificuldade, aí depois passa. Aí depois vem um problema, uma coisa, uma perturbação, muda a nossa rotina, isso, aquilo, aquela. Aí depois tudo se acerena. Aí depois vem outra coisa, aquele negócio, aquele alvoroço, aquela corrida, e depois passa de novo. Por quê? Aprendizados. Aprendizados. Vem uma prova, aí depois uma tranquilidade, um flagelozinho, depois é uma prova. É uma escola. Então a Terra é realmente, literalmente, uma escola do Espírito. Tá? E numa escola tem que ter um diretor. Quem é o diretor? Jesus. Mas o diretor não dá as diretrizes sozinho. Quem dá junto com o diretor? Os assessores, né? Os coordenadores. Então, quem são esses coordenadores? Esses que, além de ter o amor universal, ou seja, da mesma forma como ele ama um parente dele que viveu com ele numa vida encarnada, ele ama a mim, ele ama o Paim, ele ama a Leila, ama a Neide, do mesmo jeito. Não tem diferença. Certo? Esses, além disso, tem sabedoria conectada ali com Jesus. Quem seria esses? Buda, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis. Meus irmãos, para Jesus chegar para Francisco de Assis e dizer, Francisco, restaura a minha igreja, ou seja, restaura o meu evangelho, Francisco de Assis tem que ser grande, minha gente. Para a pessoa chegar para Jesus, chegar para um espírito e falar assim, restaura o meu evangelho, esse espírito tem que ser grande. Né? Então, esses são colaboradores diretos do Cristo, que vem a missão para trazer para a gente o norte de como devemos seguir. Né? Além do que Jesus já trouxe. Né? Então, a morada na casa do meu pai, que Jesus falou, se estende muito além de um céu, depois do céu, a morada de Deus e só aquele pronto. É muito mais embaixo. Né? E é isso. Pelo menos isso é só uma teoria assim, que aparentemente parece curiosidade, para finalizar aqui, tá? Depois o pai quiser falar alguma coisa. Mas só para finalizar, isso aqui que eu tô falando, meus irmãos, não é só para mera curiosidade, sabe? É para que a gente observe que toda essa grandiosidade dessas inúmeras galáxias, toda essa organização de dimensões, tudo isso para a gente começar a observar que o nosso Pai, Deus, não é pequeno. E que ele, se ele criou tudo isso, é porque ele dá conta de tudo. Dá conta de tudo. E que se por acaso, observando, como eu falei aqui, naquela região do umbral, onde tem espíritos pesados, densos, existem postos de auxílio. Eu vou até contar aqui uma curiosidade não, né? Algo muito importante para vocês, que é o seguinte: vocês sabiam, por exemplo, que nessas BRs, essas grandes estradas, que tem muito acidente, a espiritualidade monta um posto de auxílio ali? Vocês sabiam disso? E esse posto de auxílio, ele é móvel, ele se movimenta. Porque quando não tiver mais necessidade naquela BR, ele vai para outra.
Então, mais ou menos assim, vamos supor que aqui na BR-103 tem muito buraco, e por ter muito buraco, tem muito acidente. Pronto, aí a espiritualidade vai montar um posto de auxílio ali, um posto móvel de auxílio, para que quando aconteçam os acidentes, a espiritualidade na hora já esteja ali atuando. Então o espírito desencarna, a espiritualidade vai lá, vai ajudar ele e tudo mais, de acordo com os padrões do mérito também, né? Tem todas as minúcias, mas é para a gente saber que a gente não está só. Até nas BRs, meus irmãos, tem postos de auxílio, nas florestas, todo canto, todo canto. Então, como é que a gente vai pensar, a ousadia de pensar que quando a gente orar, Deus não vai estar escutando a gente? É claro que vai. É claro. Só para a gente ter noção, na colônia Nosso Lar tem um ministério, uma parte do ministério responsável por anotar as orações. Anotar as orações. Então, você está fazendo uma oração, está fazendo um pedido, saiba que tem um mentor do seu lado anotando tudo que você está falando. Está ali lhe ajudando tudo, lhe dando um bom passe. Então, por que saber disso? Para que a gente tenha fé, meus irmãos. Para que a gente tenha fé. Porque quando a gente não compreende, a nossa fé fica abalada. Por isso, fé raciocinada. Né? Então, para que a gente tenha fé, tá? Então, eu vou calar um pouquinho a minha boca, eu tô falando é muito. Pai, se eu quiser falar alguma coisa, pode estar falando, não. Se você quiser dizer alguma coisa aí, viu? Tá bom aí o caminho que está trilhando aí, esse capítulo muito importante, né? O capítulo 3, e é bom lembrar também que dá continuidade ao outro capítulo. Quando a gente entende o primeiro, o segundo, facilita o terceiro, né? E o segundo capítulo falava muito do nosso ponto de vista. Nós elevarmos o nosso ponto de vista. Um exemplo, tá? Quando o Vitor falou aí, São Francisco de Assis tem que ser um grande espírito, né? Do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista de Júpiter, ele ainda é uma criança, né? Imagine os outros planetas e dos outros universos. Até Jesus Cristo, dependendo do ponto de vista, pode ficar pequeno. Então, só um minuto aí. Só para continuar o que o pai estava falando. Ah, quer falar? Fala. Não, foi só para pedir para baixar o celular da tua mãe que estava refletindo aqui. Então, quando a gente amplia nosso ponto de vista, a gente começa a, primeiro, querer evoluir, né? E segundo, observar o mundo e a criação de outro prisma, outro olhar. Há muitas moradas na casa de meu pai. Claro, aonde estávamos com a cabeça quando a gente imaginou que toda a vida estaria isolada aqui no nosso planeta. Claro, era um momento evolutivo que nós passamos e ainda existem muitas pessoas que habitam nesse planeta que ainda estão presas a esse pensamento. Mas isso é falta de raciocínio, né, de pararmos para pensar com a razão, né, com o coração, sem nos apegarmos a dogmas, né, a escritas ou a algum sacerdote. Nós temos que estar em busca incessante pela grande verdade. E a verdade está dentro de nós, não está no livro. Né? O que a gente vai lendo no livro, buscando na doutrina, a gente vai se descobrindo. Né? Nós somos uma pequena parcela de Deus, não literalmente. Né? Claro que Deus não se divide para nos criar, mas nós temos uma parcela divina dentro de nós. Então, se a gente buscar no nosso íntimo, buscar o conhecimento, pensar, refletir, meditar, a gente vai entender que existe muito, mas muito, isso que foi mostrado aqui hoje, é só o que o ser humano, o que nós conseguimos captar, não com a visão, com a imaginação, né? Porque alguns aparelhos nossos, câmeras, não conseguem ainda chegar a sair da galáxia, da nossa galáxia, né? Chegar em outro multiverso, em outro universo. Mas a imaginação humana, ela indo à frente ainda do que a gente já descobriu, consegue chegar nessa pequena parcelazinha que a gente fica horrorizado, né?
Quanto mais o olho humano se abre para o universo, mais a gente fica horrorizado. Certamente, e eu falo por mim, quando a gente começa a olhar a galáxia, né? Quando a gente começa a olhar o que tem aí afora, a gente fica perplexo, porque nossa mente está aqui, nesse planeta, né? Estamos ocupados com tudo que nos envolve. Quando a gente imagina que existe um sistema solar, fora do sistema solar existe uma nebulosa, várias galáxias, vários universos. Então, a gente começa a se assustar, né? Que é isso? Para que isso tudo? O que é que existe lá? Entendeu? É claro que existe vida em todo lugar, porque quando a gente tem no nosso coração que Deus é perfeito, nós temos que aceitar a perfeição dele, né? Tem muita gente que diz, eu confio em Deus. No primeiro problema, ai meu Deus, foi que o Senhor mandou para mim. Que é isso? Que prova é essa, Senhor? Então, confiar em Deus, acredito em Deus, muitas vezes é automático. A gente não sente, né? Então, sabendo que Deus é perfeito, a gente tem que partir para o ponto de sentir que Deus é perfeito. Ou seja, tudo é útil. Esse universo todo aí é útil. Tem vida. Que tipo de vida tem nesse universo? A mesma vida que tem aqui, espiritual, né? O corpo muda, claro, porque tem planeta gasoso, tem planeta rochoso. Cada corpo que envolve o espírito vai mudando de acordo com o planeta, com as necessidades do nível de cada espírito. Mas toda essa população universal aí são espíritos. Nada foge disso. Todos os irmãos universais são espíritos como nós. E a gente, em algum momento da existência, podemos superar a Terra e vestir outro invólucro carnal em outro planeta, totalmente diferente do que a gente está vestindo agora. A gente fixou na memória que nós somos esse corpo aqui, né? Nós somos humanos. O que existe a mais que os humanos? Existe humanos em outro planeta? Hoje a humanidade está se perguntando se existe vida em Marte. Na verdade, eles estão buscando humanos em Marte. Vida tem em todo lugar, né? Mas humanos só tem aqui na Terra. Não precisa pesquisar muito para isso. Basta imaginar que a Terra, com todas as suas particularidades, foi feita para habitar uma vida humana. Marte foi feito para habitar outra vida. Os cientistas não acreditam na vida futura, na vida espiritual. Então, eles querem adaptar outro planeta à vida humana, né? Querem, lá em Marte dá para plantar isso, dá para plantar aquilo, para alimentar o homem. Quando eles descobrirem que cada planeta tem sua vida material particular, eles vão acabar com essa ideia de querer adaptar algum planeta com a Terra para que a gente possa migrar para lá e aumentar o nosso poder de territorial, né? Sei lá, como se o universo não tivesse povoado. A gente é que vai começar a povoar o universo. Então, é uma ideia muito ainda, como posso dizer, muito egoísta do ser humano, né? Então, a espiritualidade nos faz ampliar nosso ponto de vista e entender que cada planeta é uma escala da evolução. Nós estamos em evolução. Partimos lá do reino animal, do reino vegetal. Todos nós aqui já fomos uma planta. Para trabalhar os sistemas cerebrais, passamos por planta, animais para desenvolver os sentidos, até chegarmos aqui. Isso aqui vai passar. O humano vai ficar, o espírito vai embora. Tem espírito que já superou o humano. Olha para a gente como simples animaizinhos, que ainda estão aprendendo, titubeando, tropeçando. Temos dificuldade em amar o nosso próximo. Imagine, Jesus veio, há 2000 anos atrás, ensinar o que é amor, e hoje nós não conseguimos amar o nosso próximo. E aí os anjos, que já superaram o nosso planeta, olham para nós e dizem, meu Deus, são nossos animaizinhos, nossos bichinhos, né? Vamos cuidar deles. Deixa eu falar só uma coisa aqui pra gente só fazer um negócio. Sabe quando a gente tá na rua, andando na rua, e a gente vê um cachorro macho e outro cachorro fêmea ali, né?
e eles tentando procriar ali na rua daquele jeito, a gente olha de forma horrorizada. A gente diz assim, oh meu Deus do céu, estão procriando, são animais, então, sabe? Ou quando tem um cachorro macho doido ali atrás do cachorro fêmea, aquele instinto sexual, aquela coisa, né? Eu acho que é a mesma coisa que esses espíritos celestiais olham pra gente quando a gente tá com raiva. Você, oh meu Deus do céu, tá com raiva. Oh meu Deus, vai aprender, um dia ele vai aprender, né? Um dia ele vai... É a mesma coisa, a gente olha o cachorro, às vezes fica latindo um para o outro, aquela coisa, a gente fica, meu Deus do céu. Mesma coisa, sabe? Mesma coisa, desse jeito, assim. Pelo menos assim como eu vejo, né? Não, mas é isso mesmo. Porque a gente só consegue ver, Vitor, do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, se a gente tirar o plano espiritual, nós somos superiores a tudo. Então, tudo que a gente faz é superior ao mundo animal. Na verdade, habitando nessa terra, nós somos superiores. Mas com o conhecimento do plano espiritual, nós somos crianças ainda. E é só a gente observar. Observem o planeta ao redor de vocês. Todos os países se armando para guerrear. Se armando para ter poder em cima do outro. Antes dessa guerra de Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos, outros países estão fazendo bombas, estão apontando mísseis aí para o seu vizinho, para qualquer momento poder subjugar, né, qualquer outro país vizinho. Então, veja como a nossa humanidade ainda se comporta, se armando, descobre uma tecnologia, esconde para si, não dá para os irmãos dos outros países. Então, vivemos, como bem diz no Livro dos Espíritos, com a chaga do orgulho e do egoísmo. E é verdade. Observem, só observem ao redor. Em tudo está incrustado, na política, na religião, tudo está incrustado o egoísmo e o orgulho, né? O egoísmo e o orgulho. Tanto é que temos briga de religiões. Tanto é que temos várias religiões partindo de um mesmo livro. Não tem união. Uma igreja não é amiga da outra, não é irmã da outra. Um centro espírita, muitas vezes, não é irmão do outro. Não compartilham as coisas boas. Não compartilham um bom palestrante. Eu quero para mim, eu quero para o meu centro. Então, está enraizado. Vejam como somos crianças ainda. A gente só quer o melhor para mim, para nós, para minha família, para os meus irmãos, para o meu vizinho, para o meu bairro, para a minha cidade. Veja como somos ainda. Então, é assim que ele nos olha. Eles, os espíritos que já superaram esse materialismo, né? Essa corrida do materialismo, de prostituir, na verdade, nossos sentidos. É isso que a gente faz. A gente vive essa vida aqui para tirar o maior proveito dos nossos sentidos, né? Sexuais, visão, né? Com várias julgamentos seria isso? Não é até você, João Vitor, quando você tem uma situação boa financeira, você quer agradar até a sua vista, né? Você quer, como eu falo, visitar lugares muito caros, você quer conviver com pessoas de modo de vida muito superior. Então, é você, às vezes, usar seus sentidos, todos eles, sentidos normais, 5 sentidos, né, para o prazer. Muitas vezes, não falo de uma situação normal, eu falo de você viver, apaixonar, por dar prazer aos seus sentidos. Não é esse o sentido da vida, mas é o que nós humanos ainda buscamos. Entendeu? Então, temos que entender, gente, que isso é um estado evolutivo. Nós não podemos colocar na cabeça que erramos porque somos humanos. Nós temos que colocar na cabeça que erramos porque ainda somos humanos. A meta é não errar. A meta é passar desse planeta. O Vitor mostrou aí 7 camadas, tudo bonitinho, o amor universal, mas ainda é terra. E lá no vídeo lá atrás, a Terra foi ficando para trás, e vem outro planeta maior, outra estrela maior. Nós vamos passar por todos eles, gente. Todos eles. Entendeu? Então não há tempo a perder. Nós viemos aqui, escolhemos a prova,
Tudo que você está passando aí, meu irmãozinho, você, eu, foi escolhido. A vida com aquela família que não entende você foi escolhida. E você estudou 100 anos para vir com aquela família, com aquelas pessoas, com aquele vizinho chato, com aquela pessoa que te humilha. Você treinou muito lá na espiritualidade para vir perdoá-la ou aceitar o perdão dela. Isso é prova. Quanto mais você vai superando, você vai vindo com provas melhores, até você superar essa fase que nós estamos aqui. Aprender a amar mais, né? Não só os nossos, amar os outros, né? Amar de verdade, né? Acolher, amar. Quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, está muito distante de amar os nossos parentes, de amar aquele que também te ama. Entendeu? Há uma conexão espiritual. Quando você aprender a amar ao seu próximo como a si mesmo, você superou tudo aqui da Terra. Tudo. Você superou esse planeta. Você conseguiu absorver o Evangelho. Para mim, a base do Evangelho é amai-vos uns aos outros. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que é uma base do Evangelho. Né? Quando você ama a todo mundo como a si mesmo, querendo bem, você superou muita coisa. Então, gente, essa é a mensagem para mim. A gente entender, porque quando você entende que existem degraus superiores, planetas superiores, planos superiores, você tem uma meta. Né? Quando você acha que tudo acaba aqui na Terra, sua meta é curtir. Eu quero curtir a vida. Vou morrer aqui, acabou. Ou então vou ficar reencarnando aqui. Não. Você não precisa reencarnar aqui 200 vezes. Você pode se melhorar ao ponto de não precisar reencarnar aqui mais. E chegar um momento de não precisar nem reencarnar. Muitos espíritas param na reencarnação, né? A reencarnação é momentânea também. Vai acabar um dia. Né? Enquanto a gente necessita reencarnar aqui, a gente vai vir. E esperamos que não seja muito. Esperamos que a gente se livre da reencarnação. Existem planetas no nosso sistema já que já está se livrando da reencarnação, já não tem dor na reencarnação, já não sente dor na morte. Né? Não tem a dor de nascer, porque tem a dor de nascer, espiritual. O espírito está se prendendo no corpo. Né? É um choque muito grande para o espírito. E a morte para o espírito e para o corpo. Então, um dia vamos nos livrar disso tudo. Agora, precisamos trabalhar todo santo dia. Não perde tempo. Perdoa aquele irmão. Transforma teu lar num lugar melhor. Se não tem paz no seu lar, seja a paz. Lute pela paz. Né? Se você entende que você tem um defeito, né? Não olhe para você. Eu falo para mim também. Não olhe para si mesmo e diga, eu sou assim, me conheceu assim, me aguente, eu vou morrer assim. Não é assim. Se você já se conheceu, poxa, eu posso mudar. Eu posso mudar me agradando e agradando a todos ao meu redor. É só para isso, gente, que a gente encarna. Melhorar você mesmo e se desculpar, né, e reparar os erros que a gente fez com nossos irmãos que estão ao redor. Se estamos num momento conturbado hoje, num lar conturbado, é porque aquele ambiente conturbado é onde a gente precisa refazer algo, construir algo, porque nós destruímos um dia. Superando todas essas missões, a gente vai alçar outros voos, nos livrar dessa matéria densa que prende nosso espírito. Não somos humanos, somos espíritos imortais. Um dia fomos macacos, ratos. Não estamos lá. Não somos os ratos mais. Então não somos humanos. Estamos passando pela humanidade. Vamos trabalhar para passar o mais rápido possível, porque o humano sofre, tem câncer, é assassinado, assassina alguém. É esse estágio que a gente se encontra. Entendeu? Tem depressão, a gente tem que superar as provas, ser forte, confiar em Deus, porque a doença que foi te dada é para o teu bem, né? Pense como espírito. Não é para o bem do teu corpo, é para o bem do teu espírito. A gente só espera o bem do corpo, porque a gente ainda não
expandiu a consciência para pensar que somos espíritos imortais. Então, só é bom para mim se for bom para o meu corpo. Só é bom para mim se vier bens materiais, uma pessoa que me ame, saúde. Esse aqui. Ao contrário disso, a gente acha que Deus está sendo mal com a gente. Não, quando Deus dá o câncer, ele está sendo bom com você. Ele está purificando o seu corpo das impurezas que você atraiu durante várias vivências, né? Não vamos generalizar, né? Existem várias situações para se ter um câncer, mas, na grande maioria das vezes, é um aspirador de impurezas espirituais. A família conturbada, Deus está sendo bom com você. A necessidade financeira, Deus está sendo bom com você. Ele está te ensinando, ele está ensinando o teu espírito a ficar mais forte, a gravar no teu íntimo, para você valorizar, né? Que é a falta que nos faz valorizar. Então é isso, gente. Né? Eu falo isso, saindo um pouquinho, não saindo do tempo, porque a gente tem que evoluir para a gente alçar essas outras moradas, mas porque hoje, Vitor, eu vejo as pessoas esperam de Deus só as bênçãos materiais, entendeu? Conversando com as pessoas, você vai no grupo, gente com depressão, esperando bênçãos materiais. Nossa, por que Deus me colocou nessa situação tão triste? E a gente tem que ficar um pouco mais maduro e entender que somos espíritos. Toda tristeza que você vê são bênçãos espirituais. E aí você consegue compreender Deus. E aí você é um pouco mais grato até a situação difícil e você é aliviado, porque você aprende mais rápido. Enquanto você está reclamando com Deus, enquanto você está achando que é injustiçado por Deus, aquilo ali vai se perdurar com você. Você não aprendeu. Deus entende que você não aprendeu. Então, viver como espírito é você apressar esse processo. Entendeu? Apressar esse processo, evoluir mais rápido, compreender, agradecer a Deus, a necessidade às vezes. Sempre buscar melhorar, mas agradecer a Deus, a necessidade. Sou paralítico, agradece a Deus. Teu espírito está tendo uma grande lição com isso. Vai sair desse corpo carnal muito mais superior. Então, agradece. Quando a gente chega lá no plano espiritual, que tem a memória espiritual, a gente chora de gratidão. A gente se arrepende de tanta incompreensão que a gente tem com Deus aqui. A gente não consegue enxergar as bênçãos que estão ao nosso redor, as pessoas que se aproximam de nós. Tudo representando o abraço de Deus. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo hoje em relação a esse capítulo 3, que fala dos mundos, mas também dos diferentes estados da alma na erraticidade, que é o que a gente está passando agora. A necessidade que temos de alçar esses mundos. Não é só para a gente ver e achar lindo. É lindo ver Júpiter, é lindo ver outra galáxia, né? Outra galáxia, e você dizer, meu Deus, como é perfeito. Sim, mas você tem que querer alçar, você tem que querer subir, né? Evoluir, olhar daqui a beleza do universo e não fazer nada para a gente chegar lá um dia, superar as fraquezas desse mundo. Não estamos fazendo nada a não ser contemplando, como a gente contempla o sol, uma estrela, né? Então, mais do que a contemplação, tem que ter a vontade de nós nos superarmos, chegarmos lá, né? Um dia vamos chegar lá. Vai depender de cada um, mais cedo ou mais tarde. O meu eu encerro por aqui. Passar para você aí, João Vitor, falar mais alguma coisinha, né? A gente encerrar. É justamente isso. Uma coisa que eu queria falar, só para encerrar aqui, porque a gente falou sobre o tema diferentes estados da alma na erraticidade, né? Que vai variar de acordo com o nosso grau de elevação, né? Com o nosso grau de desmaterialização, né? Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu estava nos meus estudos prévios, é o seguinte, que essa questão de diferentes estados da alma na erraticidade, né? Que a gente pode compreender também, os diferentes estados. Eu acho que é tudo que o Allan Kardec falou, os diferentes estados da alma na erraticidade. É a forma como a gente se sente. Uns mais felizes e outros menos felizes. Uns mais felizes e outros infelizes. Por que isso? Por que seriam os mais felizes e outros infelizes? Não parece uma ideia de céu e inferno? Né? Não parece uma ideia, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno? Mas, na verdade, meus irmãos, isso é muito minucioso. Não é só, ou você é feliz, ou você é infeliz. Não é. Não é só assim. Sabe? Tem muitas minúcias por aí.
né? De acordo com o nosso grau de materialização, é que eu vou ser menos feliz ou mais feliz. Um exemplo. Vamos supor que eu, Vitor, sou uma pessoa que dou muito valor ao meu corpo carnal, à minha beleza, ao ponto de eu não ir para o centro espírita fazer os trabalhos do passe só porque o meu produto do cabelo, a minha pomada modeladora acabou. Só porque o meu blush acabou. Aí eu não vou estar organizando. Sabe o que você falou? Não, só porque eu não vou do jeito como eu gostaria, né, daquela produção, aí eu não vou para o trabalho do passe. Isso está muito materializado. Dá muito valor a dinheiro, a casa, a carro, essas coisas, né? Ó, que é uma coisa bem simples, porque se desmaterializar, meus irmãos, não é negligenciar a vida material, tá? Não é ser negligente com a vida material, porque a gente precisa, sim, se arrumar, se sentir bem, autoestima. Se a gente não tem autoestima, o nosso psicológico fica abalado. Se o nosso psicológico fica abalado, causa doença no nosso corpo. Então, a autoestima é importante, né? Se a gente não tem, por exemplo, uma condição, a gente não busca uma condição financeira, né, normal, de viver normal, né? A gente vive na miséria, isso pode causar um flagelo voluntário, né? Um peso para a sociedade a gente vai se tornar. Porque se o certo fosse ser pobre, virar pobre assim, de forma voluntária, todo mundo doaria as suas riquezas. Aí a sociedade acabaria. Então tem que existir o equilíbrio, mas sabendo que são provas. Tá? Então o que é desmaterialização? Tem como, Vitor, eu ser rico e ser desmaterializado? Tem. Quando você possui o material sem deixar que ele lhe possua. Quando você possui o dinheiro, mas sem deixar que o dinheiro lhe possua. Você tem que saber, óbvio. Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta de casa, é a escola de menino, é a feira, né? Por exemplo, eu faço curso de enfermagem. Eu tô para comprar agora 2 jalecos, né? Tô para comprar 120 cada jaleco, vou comprar o jaleco. Então, essas coisas é importante. Agora, eu vou comprar um perfume que custa R$1.000. Aí vai da consciência, né? Vai da consciência. Né? Vou comprar um iate só para eu ficar passeando, assim, o iate de 3 bilhões de reais, só para passear e para ali, para voltar. Então vai da consciência. Isso é um grau de materialização um tanto grande. Então, não tem como a gente determinar até onde chega a materialização, porque é algo íntimo de cada um. Mas em base, é mais ou menos assim. Possuir sem deixar ser possuído. Saber que aquilo é de Deus e que a qualquer momento Deus pode tirar. E aí, será que a gente está preparado para quando Deus tirar? É difícil, cara. Muito difícil. Mas esse é o trabalho, para a gente poder alçar voos em outros planetas, em outras dimensões, quando a gente se desmaterializa e se espiritualiza. Ou seja, quando a gente foca mais na vida espiritual do que na vida material. Quando a gente dá mais valor aos nossos aprendizados do que uma vida material estável, de paz, de tranquilidade. A gente está procurando mais aprender e evoluir nosso espírito do que evoluir a nossa conta bancária. Isso é buscar se espiritualizar. Né? E isso vai variar de acordo com a nossa felicidade ou infelicidade no plano espiritual. Quanto mais materialista e mais materializado, mais infeliz eu vou ser, porque eu vou ser mais denso, né? E eu não vou conseguir sentir aquele estado de alma, estado interno mais leve, mais feliz. Quanto mais espiritualizado eu for, mais feliz eu vou ser. Então ele varia. Não é ou você é feliz ou você é infeliz. Não, vai variar. Tem uns que são um pouco mais felizes, outros que são mais, outros que são mais, outros que são menos, e por aí vai. Certo? Então o estado da alma na erraticidade varia de acordo com a evolução. Os diferentes mundos também vai variar. Tem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores, os mundos felizes, que é aí onde existe felicidade, tá? E os mundos puros, que é onde existem os espíritos celestes. Aí são os espíritos bem puros já são puros. Então, em evolução, aí é onde começa uma outra evolução que não é da nossa ossada, tá? Agora, o que eu queria falar? Causas das misérias humanas. A causa das misérias humanas, onde é que está? Na nossa conservação que a gente tem das nossas paixões, das nossas más inclinações.
Quando eu busco conservar uma mágoa, por exemplo. Alguém me falou isso e aquilo, e eu fiquei chateado pra caramba. Ficar chateado tem problema? Na nossa condição espiritual, não tem problema. Sabe onde é que está o problema? Quando a gente conserva a mágoa. Quando a gente conserva aquela raiva. Aí tem problema. Agora, o problema é para mim ou o problema é para o outro que me deixou com raiva? Para mim. É para mim. Porque sou eu que vou estar me flagelando. Às vezes o outro fez até sem querer. Outras vezes nem percebeu. E aí tá lá eu. Quando vejo fulano e tal, aí vem o pensamento. Quando vem o pensamento, eu fico com raiva. Aí acaba o meu dia. E o outro tá lá vivendo o dia dele, que ele nem percebeu que fez alguma coisa de errado com você. Por isso Jesus falou, perdoa. É para perdoar é por mim. Não é pro outro. O outro, a vida vai cobrar dele. Eu quero perdoar é por mim, cara. Senão eu vou ficar mal. Né? Então, a causa das misérias humanas está no grau de materialização que a gente tem e no grau de e no quanto a gente conserva a nossa inferioridade ainda, as nossas más inclinações. Né? Então, assim, é difícil a gente perdoar alguém quando alguém nos magoa. É difícil. Mas só de entrar no movimento do perdão já constitui pra gente uma grande leveza. Porque Deus não quer que você perdoe agora. Ele quer que agora você comece o processo do perdão. Ele não quer que você perdoe amanhã, mas que você entre no processo de desenvolver o perdão. Como é que é esse processo? Primeiro inicia aqui, ó, na sua mente. Se você não quer, se você não pensa em perdoar, aí você não vai perdoar nunca. Se você nem pensa nisso, você vai perdoar nunca. Agora, quando você pensa em perdoar, você começa a arquitetar planos de como fazer com que você perdoe. Aí você começa como? Afastando pensamentos negativos. Quando vier os pensamentos negativos daquela pessoa, você vai afastando, vai afastando. Quando pensar que não, você está convivendo com a pessoa que nem percebe. Mas tudo aqui, ó. Por isso, vigia e ora. Já disse Jesus. Tá? Então, tem uma coisa que Allan Kardec fala aqui, que é interessante, queria ler para vocês, para finalizar aqui minha parte, pelo menos, que ele diz assim, ó. Quando chega um viajante, né, numa determinada cidade, uma cidade nova, que ele nunca chegou. Aí ele chega nessa determinada cidade. E ele chega no bairro bem insalubre, onde tem esgoto exposto, onde tem lixo jogado no chão, fedor, as casas tudo mal arrumadas. Quando chega esse viajante, ele chega nesse bairro, ele pode julgar todo o país de acordo com o bairro daquela cidade que ele viu. Então aquele bairro ali é todo podre, todo fedorento. Ele pode dizer que o país inteiro é todo fedorento, ou que a cidade toda é toda fedorenta, observando um bairro. Ele não pode, né? Não pode. Então ele fala assim, ó. Ora, da mesma forma que, numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, né? Que seria a mesma coisa de eu entrar no hospital ou numa prisão e julgar que toda a população é daquele jeito. Se eu entro numa prisão e vejo aqueles presos lá, tudo criminosos, né, raivosos e tudo mais, eu dizer que toda a população daquela cidade é criminosa e raivosa, tá errado, não é isso? Aí Allan Kardec vai dizer assim. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a Terra. Ou seja, a humanidade é todo ser dotado de inteligência e não humano, tá? A humanidade, ela se estende a Júpiter, aos seres de Júpiter, aos seres de Marte, aos seres das outras galáxias. Essa toda é a humanidade, certo? Embora o nome humanidade seja aqui da Terra. Mas o que ele quer dizer é que a família é tudo isso aí, certo? Então toda a humanidade não está sobre a Terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes quando está curado das enfermidades morais. Então, só para a gente observar mais ou menos como é a Terra, comparado a outros planetas. É a mesma coisa, você está no hospital, você está mal pra caramba. Mal pra caramba. Você sai do hospital, chega em casa, toma um banho. Eu estou em casa, cara. Você fica livre.
Até parece que um peso sai de você. Então é a mesma coisa. É do mesmo jeito, mais ou menos, quando o espírito ele evolui o ponto de não precisar morar mais na Terra e mora agora em outro planeta mais evoluído. Estou completamente mais feliz. Embora ele volta para a Terra para visitar familiares, aquela coisa toda que ficaram, né? E visita e ajuda eles, aquele negócio todo. Meus irmãos, a gente pensa que a gente vai fazer isso, mas já pode ter familiares nossos que já fazem isso, que a gente nem se lembra que eles existem ainda. Porque a gente pode vir evoluindo e alguns familiares nossos já terem evoluindo. E a gente ter se engrenado lá em algum problema, algum ódio, alguma coisa, e alguns familiares nossos evoluíram. Um exemplo, né? E aí eles podem estar morando em outros planetas, familiares nossos das vidas passadas, morando em outros planetas, e a gente aqui ainda. Eles vêm, visitam a gente, aquela coisa. Pode estar acontecendo. Né? E isso é natural. É o processo de evolução. Por isso que Allan Kardec não, Divaldo Franco fala assim: os espíritos se interessam pela nossa felicidade. Se interessam pela nossa felicidade. Porque eles querem a gente junto deles. Eles evoluíram. Mas eles querem a gente junto deles. Da mesma forma você, sabe aquela pessoa que você mentalizou aqui no começo? Que a gente fez aquela questão psicológica de mentalização e tudo mais? Pronto. Lembre dela de novo. Lembre dessa pessoa de novo. Imagine que você mora agora em outro lugar, no Canadá, em outro país, e essa pessoa mora aqui no Brasil. Cara, como você gostaria que essa pessoa tivesse com você, morando com você, né? Aí você faz de tudo para essa pessoa vir morar com você, ou você com ela. É a mesma coisa dos espíritos com a gente, meus irmãos. Mesma coisa. A gente só não lembra deles. Só não lembra deles, mas vai lembrar quando desencarnar, a gente vai lembrar. Vai rever eles. Aí aquela emoção de novo, de se ver, de se abraçar, né? Como a gente viria um familiar nosso que não se vê há muito tempo, que mora em outro país e que a gente vai lá visitar, aquela felicidade, aquele negócio, né? É a mesma coisa. Então, os espíritos se interessam pela nossa felicidade. Por isso, busquemos ter fé. Independente dos problemas, das problemáticas que nos envolvem, busquemos ter fé, porque essa escola aqui, nada mais, nada menos, tem Jesus como diretor. E Jesus não é que nem ser humano não, viu? Que vai ali e tira férias. Não é não. Que vai e tira folga. Não é não, meus irmãos. Os mentores espirituais não é como a gente, não. Que quer sair, às vezes, mais cedo do trabalho. É isso, eles fazem o máximo para ficar no trabalho, para cuidar da gente. E ainda passa o WhatsApp. Olha, quando tiver problema, ligue para mim na madrugada. É a mesma coisa. Passa o WhatsApp ainda. Passa o telefone fixo, ou pode me ligar a cobrar, viu? Eles não são como a gente, não. Eles querem estar junto da gente, quando a gente precisar. Né? Então, quando os problemas nos envolverem, façamos oração e saibamos que tem o nosso mentor ali. E que ele nos ama. E que ele quer a gente bem. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu estava passando por um processo desse esses dias, que eu trabalho como entregador de iFood, né? E estava para falir, na verdade para falir a praça de iFood que eu trabalho. Então, assim, a dúvida me envolveu, aquela incerteza me envolveu demais. Poxa, eu vou ficar sem emprego, eu vou ficar sem conseguir trabalhar, como é que vai ser? Eu vou ter que arrumar um emprego fora, vai ser mais difícil. Porque o iFood me dá toda a oportunidade de eu conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo, praticamente. Então, é uma grande oportunidade que eu tenho. Né? Então aí começou a vir essa notícia que a praça de iFood onde eu trabalho vai acabar, vai falir. Aí eu disse, tá bom, cara, como é que eu vou trabalhar, como é que vai ser, né? Aí começou a me vir esses pensamentos. Vitor, por acaso você se esquece que nessa escola da Terra aí tem um diretor e esse diretor é Jesus? Você pensa que ele tirou folga, foi? Você pensa que ele não tá sabendo não dessa praça aí que tá falindo? Sabe, meu filho. Ele sabe, né? Tenha fé. Aí foi onde eu fui ali começar a treinar a minha fé ali, embora com a incerteza ainda. A incerteza ainda no meu coração. Mas toda vez que vinha um pensamento, eu digo, não, o diretor é Jesus e ele sabe. Né? Os mentores espirituais querem o meu bem. E se por acaso for da praça falir, é o pro meu bem. E aí a gente vai treinando a fé, vai treinando. E é assim, é a escola da vida. É a escola... Não é fácil? Não é fácil. Mas a gente vai caminhando. Né? Então é isso, meus irmãos. Tenhamos fé, que Deus não deixa a gente desamparado. Que os mentores querem o nosso bem, e a todo momento que a gente precisar, pode pensar em fazer a oração e já está do lado. Nem fez ainda a oração. Quando você está aqui lavando os pratos, se sentindo mal, aí diz, eu vou entrar no quarto para fazer uma oração. Ele já está do lado. Não precisou nem fazer a oração, ele já está do lado.
Então é mais ou menos por aí, meus irmãos. É mais ou menos por aí. Vamos ter fé que os problemas venham. Se for de vir, que venham, né? Mas que venham junto com boas energias, que venham com fé e a gente vai aprendendo. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Acho que era isso que eu tinha para falar. E não é fácil, né? Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguindo devagarinho. Esse é o movimento da vida. Viu? Então é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode estar falando. Pois bem, finalizamos aí o capítulo 3, né? Quem quiser falar alguma coisa, comentar, o momento é esse, viu? Pode escrever aí, quem quiser também, tem alguma dúvida. Até depois da live também, qualquer coisa, vocês podem, no WhatsApp da gente aí, no privado, deixar qualquer pergunta, qualquer comentário para a gente conversar um pouquinho. Vocês fiquem à vontade, nós todos aqui estamos estudando. É um prazer estar aqui com vocês, estudar, trocar ideias sobre o assunto, a gente gosta de fazer isso. Então, qualquer dúvidazinha que ficou, não entendi isso, não entendi aquela parte, não durmam com a dúvida, não. Pode colocar no WhatsApp da gente, a gente conversa hoje ou amanhã, né, quando a gente estiver mais tranquilo, mas com certeza vai ser um prazer falar com vocês. Outra coisa, que eu queria só para terminar aqui, né, o Vitor mostrou lá aquelas umbral, aquelas camadas todas, né, a gente se pergunta, quando a gente morrer, a gente vai para onde? E aí, cada camada daquela tem uma densidade, tem um peso, né? Quanto mais você está pesado, mais sua consciência está mais leve, mais pesada, porque pensamento, gente, tem peso. O pensamento negativo, ele é denso, ele é pesado. O pensamento positivo, ele é luz, ele é mais leve. Então, quando você desencarnar, que se livrar do seu corpo, aonde o peso da sua consciência vai te levar para um desses planos. E aí pode ser um grau pesado, pode ser um grau mais leve, pode ser o nosso lar, pode ser acima de nosso lar. Não existe, o julgamento já está sendo feito. Né? Quando eu chegar lá, vou participar de um julgamento com o juiz, isso aí não existe. Isso aí é simbólico. Os católicos ainda usam isso. Não é juiz. O julgamento está sendo feito agora, na tua consciência. A tua consciência está sendo julgada a cada ato que você comete. Então, quando você desencarnar, o julgamento foi feito. Né? Você encerrou a sua missão aqui na Terra. E aí, quanto mais coisas negativas você fizer, e vai carregar o peso na sua consciência, você vai para lugares mais densos, mais pesados. Em qualquer lugar, a providência divina vai estar lá te dando apoio. Né? Inclusive nosso planeta, que é um planeta inferior. Deus está aqui conosco. Então, vai estar com você em qualquer lugar, em qualquer umbral pesado, grosso, médio, vai estar com você. É importante que a gente mantenha a nossa consciência o mais leve possível. Então é isso, finalizamos por aqui. Vou fazer a nossa oração final, o final dos nossos trabalhos. Peço a todos aí que se concentrem, fechem os olhos, se possível, mentalizem o nosso mentor, o nosso médico, o nosso principal professor, Jesus Cristo, que com certeza está comandando aqui nossos trabalhos, um trabalho feito com boa intenção, em prol do bem, em prol do Evangelho. E gostaria de agradecer ao Mestre pelo apoio, aos espíritos que, se vindo de instrumento do Mestre Jesus, venham nos inspirar, a nos guiar a programação. Agradecer pela expansão de consciência que a gente tem nesse momento, para que a gente aprenda, absorva o máximo que a gente pode no ensinamento de hoje. Pedir ao Senhor que ilumine nosso caminho, nossa casa, que ilumine nossas intenções. Que todos que vieram aqui, com certeza, já têm boas intenções de buscar, e já têm dito nas Escrituras, bater a porta, e ela se abrirá. Então, todos nós aqui, viemos aqui bater na porta do conhecimento. E com certeza essa porta vai se abrir, os bons espíritos vão firmar o conhecimento, enquanto a gente estiver em descanso. E eu agradeço a Deus, aos espíritos que nos auxiliam, aos espíritos que vêm aqui também aprender, assim como nós, que pode ser uma legião em cada lar. Ao lado de vocês aí, pode ter muitas entidades que estão junto de vocês aprendendo
o que a gente veio aqui hoje colocar, e só temos a agradecer a todo o mundo espiritual, a todas as boas energias que vibramos aqui hoje em prol do nosso aprendizado. Que Deus e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês e as suas respectivas famílias. Que assim seja.